Reconhecendo a voz de Deus há milagres. Reconhecendo a voz de Deus há milagres. Eu quero compartilhar um tópico geral, um pensamento, uma reflexão geral, que vai nos acompanhar ao longo do mês, dentro do tema desse mês, que é Caminho de Milagres. Põe para mim, por favor. Deus não nos prometeu uma caminhada livre de desafios, lutas, lágrimas e aflições, mas prometeu sua presença conosco em cada o quê? Passo. Deus, olha só, andando conosco, habitando em nós, já é o quê? Maravilhoso, gente. E ao longo da caminhada, se abrirmos nossos olhos espirituais e ativarmos nossa fé, desfrutaremos de um caminho do quê? De milagres. Deus não faz nada por acaso, e essa semana que passou eu estava numa boa aflição, questionando em meu coração: Senhor, fala ao meu coração, e pedindo a Deus que eu tivesse o discernimento para entender qual era o nosso próximo passo, qual era o tema de oração, o tema de ministração, qual era a nova série. E vieram algumas inspirações, mas não fechava, não testificava, apesar de serem maravilhosas. Inclusive uma ou duas delas devam ser para os próximos meses, para maio ou para junho, mas não testificava que era para agora. E aí de repente veio essa direção, caminho de milagres. E aí quando eu estava ontem meditando, Deus falou ao meu coração: muitas vezes nós pensamos no milagre só na chegada. O que eu quero? Eu quero ser curado, e eu preciso de um tratamento, ou eu preciso da oração da cura. Quando eu chegar lá, aí o meu milagre acontece. O que eu preciso? Eu preciso de uma oportunidade de trabalho. Quando eu fizer aquela entrevista, quando eu fechar aquele negócio, aí o meu milagre aconteceu. Mas você vai ver esse mês, ao longo de cada ministração, que grandes milagres aconteceram no caminho, não no destino. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que está esperando chegar no seu destino para começar a desfrutar milagres. Mas eu estou aqui para te dizer que há milagres na sua caminhada. E muitas vezes os maiores deles, os maiores milagres e as maiores experiências com Deus, você não vai viver ao chegar do outro lado. Você vai viver durante a travessia. Pedro certa vez andou sobre as águas na travessia, não no seu destino. Eu creio que uma das maiores experiências, se não a maior, de Pedro, a dele, não dele ver Jesus transfigurado, dele ver Jesus ressurreto, estou falando dele. Uma das maiores, se não a maior, foi andar sobre as águas. Andar sobre as águas não era o destino. Jesus não chamou Pedro: Pedro, vamos comigo que eu quero te levar para um lugar para andar sobre as águas. Andar sobre as águas não era o destino, era o caminho. O milagre aconteceu no caminho. Você está no caminho, você está na palavra, tem milagre sendo liberado da parte de Deus. Ative a sua fé. Abra seus olhos espirituais para a palavra. Se permita ser tocado por Deus, se permita ser encorajado por Deus a cada ministração, a cada propósito, a cada novo passo. E prove experiências que você nem imaginava que você ia ter, porque você estava focado no destino. E não tem nada de errado nisso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos focados. Para onde Deus nos mandou ir, nós estamos indo. Só que isso não significa que ao longo do caminho Deus não vai fazer maravilhas, sinais e prodígios na nossa vida e através de nós. Eu estou aberto para isso. Mais alguém? Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim: ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram o quê? Matar-me. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali,
O Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava onde? No vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave o quê? Um suave o quê? Sussurro. Depois do terremoto, depois do vento, depois do fogo, veio um suave o quê? Sussurro. Aí o verso 13 vai dizer: quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Irmãos, preste atenção. Elias foi um homem muito usado por Deus. Elias foi um homem que até desejou a morte, mas não a viu. Olha mais um milagre no caminho. Elias, aqui nessa sequência, deseja a morte. Ele tinha acabado, no capítulo 17, Elias tinha acabado de ser dirigido por Deus a falar com Acabe e dizer: não vai haver chuva enquanto eu não abrir a minha boca, por causa dos seus pecados, por causa da corrupção da nação. Profeta de Deus não é levantado só para trazer palavra de motivação. Vai dar tudo certo, o teu milagre vai acontecer, tudo lindo, tudo maravilhoso. Profeta de Deus de verdade, quando precisa pôr a mão no peito e fala: para por aí, ele tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, para dizer: para por aí. Certa vez eu falando com uma pessoa que Deus estava mudando a história dessa pessoa, e Deus tem mudado a história dessa pessoa e dessa família de uma forma extraordinária. E Deus começou a virar uma chave. Essa pessoa passou por grandes desertos e desafios, e essa pessoa então começou a viver os melhores níveis da vida dela. Mas o Espírito Santo começou a mostrar algumas coisas, e eu comecei a perceber algumas atitudes que não eram comuns daquela pessoa. Eu chamei aquela pessoa para conversar, e por carinho e educação eu fiz uma pergunta, mas eu já sabia a resposta, conhecia, eu tinha liberdade com aquela pessoa, e mesmo que ela desse outra resposta, eu diria: não, é isso aqui. Eu perguntei: você quer que eu seja um colega e fale o politicamente correto, bonitinho, para ficar tudo legal? Ou você quer que eu seja homem de Deus, seu pastor, profeta de Deus na tua vida, e fale a verdade, com amor? Não é, Lê, que a gente aprende com amor, mas a verdade. Ele falou: não, pastor, o senhor sabe, eu quero. Eu falei: então, eu preciso te falar. Você está desalinhando nisso, ó, você isso, ó, você lembra quando, ó, você agia assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, e deixa para encerrar. Deus está mudando a tua história, está te fazendo crescer, e nem com você e nem com ninguém, eu não sou pastor da conta de ninguém, da conta financeira, eu não sou pastor dos milhões que você vai ganhar, eu não sou o pastor dos milhões que você vai ganhar, eu sou pastor do teu coração, eu não sou pastor do teu dinheiro. Você pode atingir o nível financeiro que você tem em Deus, e glória a Deus por isso, prospere muito, mas o teu dinheiro não vai me intimidar, porque o dia que isso acontecer eu não sirvo mais para o ministério. O dia que eu deixar de falar a verdade, falei para essa pessoa, o dia que eu deixar de lhe dizer verdade, por receio, por preocupação, as contas da igreja, o dízimo dessa pessoa, a primícia dessa pessoa, a oferta dessa pessoa, eu não sirvo mais para ser o seu pastor. Quem está entendendo? Profeta de Deus só tem medo de perder uma coisa: a sua intimidade com Deus. Profeta de Deus, e assim não é só profeta não, homem de Deus, mulher de Deus, só pode ter medo de uma coisa: de perder a presença de Deus. O resto Deus faz na nossa vida, tudo abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele mesmo que opera em nós. Essa pessoa continua crescendo, continua decolando, porque é filho e não bastardo. A Bíblia diz que quem não aceita correção é bastardo, quem aceita é filho. Elias vai a Acabe, mas Acabe não é filho. Acabe se tornou bastardo, mesmo sendo rei do povo de Deus. Acabe dá mais ouvidos a Jezabel. Então cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com as suas influências. Quem é a voz profética que Deus levantou sobre a tua vida, e quem são
as vozes que estão norteando seus passos. É por isso que ainda não rompeu. É por isso que ainda não mudou de nível. São muitas vozes falando, e o barulho é tanto, é barulho de terremoto, é barulho de vendaval, é os sinais do fogo. Tem gente que corre, eu quero ir no lugar que eu vejo sinais, e glória a Deus, Deus faz sinais, e não é errado a gente encontrar sinais. O problema é quando a gente não se move por Deus, pela palavra, por intimidade, mas só pelos sinais. Jesus falou disso: vocês me seguem por causa do pão e não por causa da palavra. Vocês estão aqui comigo porque eu multipliquei pães e peixes, vocês sabem que tem poder aqui. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer assim, ó, bacana, venham para comer pão, mas abram a visão, o entendimento de vocês, e entendam que mais importante que o pão que eu multiplico e sacia o corpo físico de vocês, é a palavra que eu dou, que muda o destino eterno de vocês. Tem gente que corre pelo impacto do fogo, uma grande visão, sinais. Tem gente que se move pelo barulhão. Quais são as vozes que estão te impedindo de permanecer plantado onde Deus está regando você, e crescer e florescer e dar muito fruto? Elias teve agora uma experiência com Deus, onde ele vê 3 manifestações poderosas, e as 3 são de Deus. Gente, nós não estamos falando de manifestações do diabo. Foi o diabo que fez o vendaval? Não, a presença de Deus quando passou veio o vento forte. Foi o diabo que fez aquele terremoto? Também não. E foi o diabo que fez manifestação de fogo naquele momento? Também não. Mas Elias precisava continuar. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente entra em oração e vem o vendaval. A gente fica tão empolgado que a gente termina a oração no vendaval e diz: eu fui visitado por Deus hoje. Eu fui orar e veio um vendaval. É sinal que eu posso ir. E Deus está dizendo: não, peraí, deixa eu terminar de falar, porque no final eu vou te dizer por que você não pode ir. Por que é para você esperar mais um pouco? Vamos realinhar as coisas. Mas a gente não ficou até Deus falar. A gente empolgou com o vendaval. Tem gente que estica um pouquinho, e quando a terra treme, fala: agora já era, agora é sinal de Deus, a terra tremeu, só pode ser Deus, e se precipita. Tem gente que quando vê, tinha uma época que o pessoal subia muito monte para ver o matinho pegar fogo, né? Quem já ouviu sobre isso? Gente, sou sincero, eu nunca vi. Queria ter visto talvez, não sei. Para ser sincero, acho que eu nunca subi um monte pedindo para ver mesmo. Eu já vi sinais, já tive experiências extraordinárias com Deus, mas não lembro de ver o matinho pegando fogo, não lembro. E não estou dizendo que não. Mas o problema não é subir um monte para ver o matinho pegar fogo. O problema é subir um monte só para isso. É achar que um sinal de Deus, uma manifestação de Deus é mais importante do que o coração dele, do que a palavra dele, do que a direção dele, do que a voz dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes é nisso que a gente se perde. A gente quer Deus, amém? A gente quer a presença de Deus, e quando a gente vê os sinais, a gente fica tão empolgado, que a gente para de ouvir a voz, por causa dos sinais. Que em nome de Jesus, os sinais que Deus está fazendo, e vai fazer, e esse mês é um mês de caminho de milagre, então nós vamos ver muitos sinais de Deus, mas que nenhum desses sinais nos impeçam de continuar ouvindo a voz de Deus, porque a palavra de Deus, a voz de Deus, a direção, as orientações de Deus, continuam sendo maiores e mais importantes do que os seus sinais. Mais importantes. O que Deus quer falar depois do vendaval? O que Deus quer falar depois do terremoto? O que Deus quer falar depois do fogo? O que Deus quer falar? Continua. Muita gente entrou dentro de uma igreja dizendo: Deus, muda minha saúde, muda meu casamento, muda minha vida financeira, me liberta dos vícios, e viu sinais e foi embora. E agora está perdido lá fora. Porque o que mudou a história de Elias naquele dia não foram os sinais, foi o sussurro. O que mudou o final da história de Elias não foram os sinais. O que mudou o final da história de Elias foi o sussurro de Deus. O sussurro de Deus fez Elias estar onde ele deveria, para então ter a experiência com o maior sinal de Deus, quando Deus manda carruagem para buscá-lo.
Ele sobe no meio do vendaval, mas as carruagens vão fazer a escolta, porque está subindo um príncipe de Deus. Irmão, Deus quer levantar príncipes e princesas de Deus nessa geração. Mas sabe quem são os príncipes e as princesas de Deus que Deus vai levantar? Aqueles que até quando estiverem deprimidos, porque era assim que Elias estava, ainda abrem o coração, os ouvidos, abrem seus olhos para o que Deus tem a dizer. Que nenhum sentimento, que nenhuma luta, que nenhuma batalha venha cegar ou ensurdecer você, mas que o seu coração e os seus olhos espirituais continuem abertos, principalmente nos melhores e nos piores dias da sua vida, porque Deus não se ausenta nem dos piores e nem dos melhores. Ele quer ser a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como Ele também quer ser o motivo da nossa alegria, a nossa celebração nas nossas grandes conquistas. Continua com Ele, não desconecta. A notícia que veio foi ruim, mas Deus é bom. Você pode dizer isso? Diga: a notícia que veio pode ser ruim, mas com certeza Deus é bom. Deus é bom. Recebi a pior notícia da minha vida, e agora eu vou ouvir Deus, porque Deus é bom. Até quando eu recebo notícia ruim. Gente, eu estou falando que a notícia ruim é boa? Não, eu estou dizendo que existe um Deus que é bom e que não é afetado pelas minhas notícias ruins. Então eu preciso continuar ouvindo Ele. Eu preciso continuar ouvindo. Elias, ainda bem que ele não saiu. No capítulo 17, Elias vai a Acabe e diz: Acabe, você está fazendo mal a Israel, você está corrompendo uma nação, e Deus está trazendo juízo. Enquanto eu não abrir a minha boca e não liberar, o céu não vai dar chuva. E Elias saiu dali. Deus veio e falou com Elias: Elias, agora foge. Você vai para junto de um ribeiro, eu vou te alimentar ali, vai ter água no ribeiro, os corvos vão vir trazer carne, vão vir trazer pão, vão trazer alimento para você. Gente, quem criou o iFood foi Deus. Entrega de comida. Deus que mandou entregar comida. Isso aí, o homem fala assim: agora criamos um negócio. E Deus fala assim: criaram nada. Se vocês lerem a Bíblia, está tudo lá. Que Deus te dê criatividade para ler a Bíblia e enxergar, desenvolver o que ninguém desenvolveu, sair à frente dos outros. Porque o pessoal que cria esses aplicativos, essas coisas, estão ficando milionário. E um monte de coisa está aí na Bíblia. Deus já explicou, já mostrou. Como é que agiliza o processo, como é que faz alcançar as coisas. Na Nathalie assim, ó. Você sabe que eu não tinha pensado nisso? God Food. Está pensando que é brincadeira, é? Elias está lá, bebe água do ribeiro. Está chegando a hora da minha entrega. O aplicativo apitava lá. O aplicativo era estômago. Estou com fome. Chegavam os corvos. Aí o ribeiro seca. Deus fala: Elias, vem para cá. Irmão, resumindo, porque não é a tônica da mensagem de hoje, Deus cuidou de Elias até chegar a hora de Deus mandar Elias de novo para Acabe. Vai lá, fala com Acabe. Posso ir, Senhor? Pode. 3 anos e meio sem chuva, está na hora de liberar. Está na hora de vencer um desafio. Elias vai lá, manda o recado. No meio desse contexto, no meio dessa transição, Elias entra num desafio com profetas de Baal e de outros falsos deuses. Vence o desafio. O povo aparentemente se volta para Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Mas ali vem a grande decepção da vida de Elias, a grande frustração da vida de Elias, porque Elias imaginava uma conversão genuína. O povo viu Deus se manifestar, mandar fogo do céu, profetas de Baal, Azerá e outros falsos deuses foram mortos, e agora o povo tudo vai servir ao Senhor. Mas não, cada um volta para sua casa. Irmão, eu vou ser muito sincero com você. Se você vem aqui domingo e volta para sua casa e continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, ainda não está adiantando. Eu não estou falando para você parar de vir, continua vindo, mas entenda, ainda não está resolvendo. Quando é que resolve? É quando eu começo a ser mudado, transformado, impactado. Mais do que simplesmente eu vou lá entregar 2 horas, 2 horas e meia, durante a semana 2 horas. Aí, fiz a minha boa ação da semana. Gente, isso aí eu fazia quando eu era um religioso. Eu ia para um lugar, me dirigia àquele lugar, sentava, ouvia algumas coisas. Para ter uma ideia, eu ia bêbado às vezes. Ia bêbado, dormia metade da ministração,
e outra metade estava voando, paquerando, sei lá o quê. E o que mudava na minha vida? Nada. Mas dentro da minha cabeça eu achava, eu fiz a minha boa ação, eu vou para o céu, e a minha semana vai ser boa, porque eu fui. A sua semana vai ser boa, a partir das decisões que você toma pela palavra que você está recebendo. A sua semana vai ser diferente. E quando eu falo boa, não estou falando, e nós já lemos isso aí no tópico geral do mês, não estamos falando de ausência de lutas e desafios e aflições. Estamos falando sobre presença de Deus no meio das lutas, desafios e aflições. Socorro bem presente na hora da angústia. A nossa semana será boa a partir da mudança que Deus está trazendo para nós pela palavra. Estamos caminhando rumo a milagres. E o maior milagre de todos é seres humanos. Aí já não seremos mais humanos, mas seres pecadores, natureza carnal caída, serem salvos por Cristo e o seu espírito habitar com Deus por toda a eternidade no reino dos céus. Eu estou caminhando para esse milagre. Mais alguém? Estou caminhando debaixo da graça de Deus. Elias, vai lá, fala com Acabe. Ele falou, vence o desafio. Ele venceu. Só que na sequência, Elias foge. Está aqui no capítulo 19, depois você lê em casa. Especialmente do verso 3 ao 9, você vai ver Elias com medo. Por que ele fica com medo? Porque ele esperava que o povo estivesse ao lado dele. Ele falou, agora todo mundo se converte, fica ao meu lado. Acabe e Jezabel perdem a força. Mas o povo queria os sinais, mas não queria o compromisso. Irmão, em nome de Jesus, Deus está levantando uma geração comprometida com a essência e não apenas com os sinais, comprometida com o sussurro, com a palavra, com a voz de Deus, e não apenas com vendaval, fogo e terremoto. Nós seremos comprometidos com a essência de Cristo, com a palavra de Deus, com o avivamento que Deus traz quando alguém deseja a palavra e a presença dEle. Os benefícios, louvado seja Deus por eles, mas não são a nossa base. A nossa base é o Cristo. Elias foge, deprimido, pede a morte. Leia aí o capítulo 19 depois em casa, com calma. Ele pede a morte. E aí Deus vem e fala assim, Elias, sai daí. O anjo alimenta ele se levanta. Olha, você vai caminhar e eu vou falar com você. Ele caminha, um caminho de milagres, 40 dias e 40 noites na força de um alimento que Deus deu para ele. O anjo acordou ele, voltou a dormir, acorda de novo, que a caminhada é longa, come mais, bebe mais, e foi na força daquele alimento. Quando ele chega para ouvir Deus, ele entra numa caverna, que é o que a gente costuma fazer. Sabe o que a gente faz? A gente está numa caverna com medo de uma situação. Aí Deus envia uma palavra e encoraja a gente. E a gente fala, então agora eu vou. A gente sai, a gente vai caminhando, até que a gente meio que se distancia daquela palavra e começa a procurar outra caverna. E aí Deus dá outra palavra. A gente fala, agora eu vou. A gente sai e se expõe e procura outra caverna. Qual é a caverna que você está hoje, hein? Tem gente na caverna do medo, como Elias. Tem gente na caverna da vaidade, do orgulho. Tem gente na caverna da mágoa. Tem gente na caverna da insegurança, da baixa autoestima. Eu não sou bom o bastante, eu não sou capaz o bastante, mas eu não estou indo porque levantei uma placa e disse, eu sou bom, eu sou capaz. Eu estou indo porque Ele me mandou ir. Eu estou indo porque eu sou obediente, apenas isso. Eu estou indo porque eu creio nele, não por mim mesmo. Quem está entendendo? Só isso. Elias, só vai. Só vai. Deus mandou, irmão, só vai. Deus mandou, só fala. Deixa Deus fazer a parte dele. O problema é que a gente inverte as coisas. A gente não faz o que Deus mandou, e a gente quer construir o que a gente não tem capacidade. O milagre. Elias tinha tudo para terminar. Põe Eclesiastes 7:8 aí para mim, por favor. De uma forma vexatória, vergonhosa a sua vida. Olha o que diz Eclesiastes 7:8. Terminar algo é o quê? Lê comigo bem forte. É o quê? Melhor do que
Começar. A paciência é melhor que o orgulho. Terminar algo, gente, é melhor do que o que mesmo? Começar. Se começou algo, vai até o fim. Essa semana, olha como que Deus é perfeito. Eu lembrei só agora. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração e essa mensagem não foi construída a partir disso, mas aí agora vem. Por isso você precisa ler, ouvir, porque você vai tendo que o nosso cérebro, ele pode ser o nosso maior, e geralmente é, autossabotador. Toda vez que você começa algo e não termina, no seu cérebro fica aceso um alerta. Você começou uma coisa e não terminou. Você quer ver só? Quem aqui já começou a ler um livro e não terminou na vida? 1, 2, 3, 10 livros. Eu já levantei minha mão e nem olhei para você não ficar constrangido. Acho que todos nós. Tempo atrás eu ganhei um livro da pastora. 2 anos atrás, no final do ano. Comecei a ler o livro, gente. Primeiro capítulo do livro, incrível. Foi no final de ano. Eu estava lá em Ribeirão Preto, com minha família, Natal. Eu falei, gente, acho que eu vou terminar de ler esse livro em 2, 3 dias. Que livro incrível. E aí fiz até um stories falando uma parte do livro. Aí uma pessoa de longe, que não mora aqui, é de outra igreja, pastor, o marido dela é pastor. Que benção, eu não sabia o que dá para o meu marido. Agora, já sei, vou dar esse livro. Gente, quando eu entrei nos capítulos seguintes, horrível. Eu falei assim, lascou. Ainda deu para o marido um livro ruim. Eu falei, e agora? Eu falei, agora sem querer influenciei os outros. Eu falei, agora eu vou ter que ir até o fim. Porque nem que seja para me desculpar no final da história. Gente, foi uma luta, uma luta. O livro devia ter, sei lá, uns 12 capítulos, 14 capítulos. O primeiro e o segundo eram bons. Graças a Deus, o último e o penúltimo também eram bons. Aí eu falei, salvou o livro. Mas eu falei, eu vou até o fim, para não ficar aberto isso aqui. Alguma coisa de bom eu vou extrair daqui. É claro, gente, o que a gente precisa parar de fazer é o que é errado, o que é ruim. Mas eu estou falando de coisas boas. Toda vez que você começa uma coisa e não termina, no seu cérebro fica aceso um alerta. Presta atenção nisso aqui. Isso é neurociência. Aí passa. Aí ao longo dos anos, você deixou vários livros começados. Você começou a fazer uma coisa, você começou a servir, começou um projeto, começou um sonho, começou algo que era para você continuar e não continuou. Volto a dizer, não é o que Deus mandou você parar. Não é o que você entendeu que era para parar. Você parou por procrastinação, desânimo, preguiça, frescura. Porque tem frescura. Eu pintei a parede de preto. Aí ninguém falou que preto bonito. Não pinto mais. Você pintou só para os outros falarem? Ou você pintou porque você queria que ela ficasse bonita? Porque o problema às vezes é com a gente. Eu não gostei, eu quero que alguém me convença que ficou bom. Gente, a pastora cozinhando, essa mulher cozinha demais, a comida dela é maravilhosa. E ela não gosta que eu falo isso, porque aumenta a responsabilidade quando você vai comer a comida dela. Mas toda vez que ela faz uma comida, o Rogerinho está aqui de prova. Não ficou boa. Ainda bem que não fica boa, irmão, porque se ficasse boa, eu ia ter que correr uma maratona todo dia. Sangue de Jesus tem poder. O dia que a comida dessa mulher ficar boa, eu estou lascado na vida, me acabo. Não ficou boa. Aí vai eu e o Rogerinho. Tá uma delícia, mamãe. Agora tem até o Israel às vezes falando. Irmãos, às vezes, o nosso problema, a gente para e aquilo fica lá, registrado no nosso subconsciente. Aí a gente começa outras coisas. Aí quando você vai começar a ler outro livro, o teu subconsciente, sem você perceber, diz assim, você não vai terminar, porque você tem outro pendente para trás. Aí você pega o outro, seu subconsciente diz de novo, isso é neurociência, você não vai terminar, porque você tem outro pendente para trás. E está cheio de gente com projetos inacabados, incompletos, porque tem essa autossabotagem dentro da tua mente. O Elias não vai terminar de forma vexatória, vergonhosa. Elias, você foi tão usado. Elias, você ouviu Deus. Elias, você teve coragem de encarar Acabe, ninguém tinha coragem. Elias, você teve coragem de desafiar 450 profetas de Baal, mais os de Azerá e de outros falsos deuses. Elias, você teve coragem de fazer o que ninguém fez. Você me ouviu. Elias, não pare agora. Sua história não vai terminar como um profeta deprimido, desejando a morte, apagado, sem fazer mais nada. Não, Elias, eu ainda quero te usar.
usar. Meu irmão, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você é o Elias, eu sou o Elias, que tem algo parado, que tem algo incompleto, e Deus nos trouxe aqui para dizer: não pare agora, vai até o fim, porque eu quero te usar até o fim, e o teu fim será muito melhor do que foi o teu começo. Se foi legal ver Deus mandar fogo, imagina subir no meio do fogo de Deus. Pensa comigo. Foi bacana ver Deus mandar fogo do céu. Agora imagina Deus mandar aquele redemoinho, cavalos e carros de fogo, e Deus falando: vem comigo, que nem a morte você vai ver. Continua, porque no caminho de Deus tem milagre para você. Continua. Olha o verso 14, o que diz? Volta lá no 1 Reis 19, 14. Não, vamos ler o 13, só para ficar bem claro isso aqui, ó. 12, aliás. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave, o quê? Sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Outra coisa bacana para a gente identificar a voz de Deus: ela traz temor ao nosso coração. Os sinais não trazem tanto temor. Ele viu fogo e não cobriu o rosto. Veio um terremoto, ele não cobriu o rosto. Vendaval, ele não cobriu o rosto. Mas quando é a voz de Deus, a gente sabe. Quando é voz do homem, quando alguém vem aqui, se eu vier aqui, irmão, tentar falar uma coisa para você, para te convencer, fazer um curso de oratória, nunca fiz, tá? Mas fazer um curso de oratória, não estou falando contra. Pelo amor de Deus, se capacitar não tem nada de errado. Não tem nada de mais estudar, capacitar. Pelo contrário, é bom. O que eu não posso é vir aqui na habilidade do curso e vazio do Espírito. Quem está entendendo? O que você não pode é pensar que o seu casamento vai ser uma bênção por causa do monte de curso que você fez sobre casamento, e desprezar a unção de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus no teu casamento, ou em qualquer outra área. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Não é que Deus está falando contra conhecimento, Deus está falando contra religiosidade ou a coisa mecânica. Irmão, por isso que aqui na igreja você não pode se permitir vir para o culto e começa aqui, tem abertura, louvor, e você fica parado. Tem gente que vem e fala assim: pastor, eu gosto da palestra. Não, palestra tem num monte de lugar. Aqui é um culto vivo, é um culto racional, é um culto avivado. Aqui o Espírito de Deus se move. Aqui a palavra de Deus é poderosa, viva, eficaz. Ela entra, divide medula, ela entra na divisão da nossa alma, ela estreita tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós. Ela produz, enquanto estamos ouvindo, Deus está produzindo milagres. Enquanto eu estou ministrando aqui, Deus está enviando anjos. A Bíblia diz que os anjos são ministradores em nosso favor. Tem anjo visitando casas enquanto você está aqui. Aí a gente diz assim: não acredito nesse negócio de anjo. Tá bom, mas você acredita que o diabo influencia pessoas a fazer coisa ruim? Não, por favor, alguém aqui acredita que demônios influenciam pessoas a fazer coisa ruim? Quem acredita, diga: acredito. Bacana, a gente tem capacidade de fé para acreditar que existem demônios fazendo mal, influenciando pessoas, e não tem capacidade para acreditar que tem anjos influenciando pessoas a ser salva? Quem é maior, Deus ou o diabo? Então os ministros de Deus estão em ação. Enquanto você está aqui falando assim: tal pessoa tinha que estar aqui. Não. Próximo culto que você vier, logo no começo, adora a Deus e diz: Senhor, enquanto eu estou aqui te adorando, manda os teus anjos lá em casa, trabalhar no ambiente. Manda os teus anjos lá no trabalho do meu marido, da minha esposa. Senhor, manda os teus anjos preparar lá, porque esse ano é ano de conversão e salvação da minha família. Manda os teus anjos preparar lá o coração do juiz que tem que me dar causa favorável, porque é meu direito, não é errado, coisa errada não. Não é pedir para Deus dar um jeitinho, coisa errada. Deus, manda os teus anjos mover o coração do meu chefe para reconhecer o meu valor, me promover. Não é promover, você entra mais tarde, sai mais cedo, não trabalha direito, mata trabalho, enrola, murmura, semeia contenda e ainda diz: por que não aumenta o meu salário? Você tinha que estar dizendo: Deus, eu estou aqui pela misericórdia, porque eu sou. Deus envia anjos como ministradores em nosso favor. E eu creio que antes de você sair daqui hoje, você vai fazer uma oração e vai dizer: Senhor, envia os teus anjos lá. Você vai chegar, vai começar a encontrar ambientes sendo transformados pela unção de Deus, por causa da sua fé. Esse Elias, quando ouve a voz de Deus, o temor vem.
ele cobre o rosto com a capa. Olha o que diz aí, verso 13 ainda, para a gente seguir nele. Quando Elias ouviu cobrir o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Olha o homem deprimido. Os israelitas queriam matar Elias? Não, quem queria matá-lo era Acabe e Jezabel. É claro que Acabe e Jezabel tem um exército, mas não é a nação inteira. Irmãos, quanto mais nós nos desconectamos de Deus, mais nós enxergamos tragédia. Quanto mais nos distanciamos de Deus, pior fica o cenário. Eu não estou dizendo que você está inventando um problema que não existe na tua vida. Não, ele existe. Tem gente que diz: pastor, eu estou com um diagnóstico médico. Eu estou te dizendo que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você acredita que esse diagnóstico não é a última palavra sobre a tua vida. A última palavra continua na boca de Deus. Quanto mais colado em Deus, mais eu enxergo como Ele. Você já começou a andar tanto com uma pessoa que alguém diz: parece que vocês são irmãos? Quem já? Eu e a pastora, de vez em quando o pessoal fala assim: vocês parecem que são irmãos. É por causa disso que às vezes algumas pessoas confundem e pensam que o Rogerinho Israel parece com ela. É de tanto me ver com ela, eles parecem comigo. Aí vocês veem a pastora, vê as duas juntas e falam: acho que parece com ela. Mas os meninos são minha cara. E é engraçado você ver as risadas e as expressões aqui, né? De pessoas falando: ele está com o microfone, ele pode falar o que ele quiser. Irmãos, brincadeiras à parte, a gente vai convivendo e a gente vai tomando alguns traços, um jeito, personalidade, às vezes até temperamento. Eu já faz alguns anos que eu descobri isso, e eu acho incrível. Eu não sei a explicação biológica, mas mulheres convivendo na mesma casa regula o ciclo. É tudo na mesma semana. Quem já viu isso aí? Quem não sabia? Graças a Deus, né, Estevão? Estevão, não sabia, pastor? Mulheres convivendo na mesma casa diz que regula. Aí fica, é isso, linda? Regula. Aí eu falei assim: caramba, né? O que é isso? É reforço militar? Para quando vem a tal da TPM, o armamento é pesado? Aí Deus falou comigo: não, filho, imagina uma casa com 4 mulheres, toda semana tem uma. Você morria. Eu falei: Deus, o Senhor é perfeito. Então faz tudo uma vez. Então uma semana que aquela coisa... Agora calmou. Imagina uma casa que toda semana tem uma mulher. Irmão, perto de quem que a gente está convivendo? Quem está te influenciando? Não, pastor, é uma pessoa de Deus. Essa pessoa coopera ou compara o reino? Porque se ela compara, ela está trabalhando contra o reino. Elias está falando por comparação e não por cooperação. Elias está comparando: olha os profetas, olha o povo, olha isso, olha aquilo. E está encerrando o seu ministério de forma precoce e vexatória. Deus não te chamou para terminar a sua trajetória nem com vergonha e nem precipitado ou antecipado. Deus falou com Daniel: Daniel, vai até o fim, você vai entrar na tua sorte, vai repousar. Deus está falando com o Rogério e com mais alguém hoje aqui: vai até o fim na palavra que eu estou te dando, porque eu tenho o melhor para você. É o que Deus está falando, vai até o fim. Elias diz assim: só eu fiquei, só eu. Comparação, divisão. E Deus vem chamar a atenção dele. Cuidado com essa ideia, essa voz do só eu faço. Porque o meu ministério, eu faço o que ninguém faz. Eu faço parte de um todo. E eu não sou maior que o todo, o maior é Cristo. Eu não sou maior do que quem recebe você lá na porta. Aquela pessoa talvez pega o primeiro desafio, você às vezes chega triste, ferido, às vezes mal-humorado, e o sorriso daquela pessoa quebranta o teu coração e te prepara para chegar e entregar a palavra. Eu não sou melhor que aquela pessoa. Eu não sou melhor que a pessoa que vai dizer tchau, você lá no final, eu falo um tchau daqui, às vezes você vem falar comigo, às vezes não. Eu não sou melhor do que quem limpou esse salão, porque se ele tivesse todo sujo, mal cheiroso, você estaria dizendo: nossa, mas você não conseguiria nem ouvir a palavra. Quem limpou esse salão preparou o ambiente para você receber a palavra que eu estou entregando. O reino de Deus é um reino de cooperação.
não é um reino de comparação, nem de competição. O reino de Deus. Os impérios dos homens são de comparação e competição. Meu ministério é mais importante, o trabalho que eu faço é o mais importante. Não, Deus é mais importante em todos. Elias diz: só eu, só eu, só eu. Vamos ver o que Deus tem a dizer, ô Elias, no verso 15. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Ô Elias, você está dizendo que você é o único? Tem 7.000 que eu guardei, estão sendo preservados por mim, nunca se curvaram a Baal. Você não é o único, mas você é importante. Irmão, você está aqui para ouvir isso. Você não é o único, tem mais gente, mas você é importante. Você é único dentro da sua existência, mas dentro do corpo tem mais gente sendo uma bênção como você. Elias, não morra de depressão, nem da vaidade. Não morra de solitude. Tem um monte de gente ao redor, mas está faltando, está faltando, está faltando, está faltando. Elias, se abra para aquilo que eu estou fazendo. Elias quase termina o seu ministério sem deixar sucessor. Ele não fez tudo que Deus pediu. Eliseu teve que dar sequência ungindo o rei, mas ele passou o bastão para o Eliseu, e era isso que Deus queria. Põe o tópico aí para mim, por favor. O primeiro dessa mensagem. Teve o geral, agora o primeiro dessa mensagem. Se não ouvirmos Deus até onde, gente? Vamos lá, vem comigo. Até o fim. Podemos terminar como? Muito mal. Ainda que tenhamos começado bem. Ainda que você tenha começado muito bem. Se não ouvir Deus até o fim, termina mal. Elias quase termina mal. Não é por causa do começo dele que foi ruim. É porque no meio do caminho ele começou a ouvir demais a alma dele. O salmista entendeu isso, e o salmista começa a conversar com a alma dele. Você sabe com quem que é a pessoa que você mais conversa? Quem é a pessoa que você mais conversa? Cônjuge, filho, pai, amigo? Quem é? Com Deus. Nossa, que lindo, gente. Vocês são crentes pra caramba. É com você mesmo. Suco de uva ou suco de laranja? Está conversando. E aí hoje no almoço? Churrasco ou massa? Eu estou aberto aos dois convites. Mas não, brincadeira. Mas estou. Brincadeira, volta aqui. Eu, para ministrar, aí eu começo o esboço. Agora eu vou para cá, vou para cá, vou para cá, para cá. Aí eu escrevo uma linha, mas eu pensei 50 linhas na minha mente. Você vai começar a perceber a semana, você vai falar assim: caramba, eu sou louco. Eu sou louco pra caramba. Porque eu fico conversando comigo mesmo antes de falar com alguém, antes de tomar uma decisão. Você vai começar a perceber isso. A voz que você mais ouve é a sua. Então alimenta bem o teu coração com a palavra de Deus, para que quando você conversar consigo mesmo, o que vai ecoar em você é a palavra de Deus que entrou. Porque a fé veio pelo ouvir, ouvir pela palavra. Você ouviu bem, cresceu na fé e vai avançar pela fé. Elias falou para Deus um monte de coisa que ninguém falou para ele. Quem foi que falou para Elias que não tinha mais ninguém? Quem foi que falou para Elias que todo mundo queria matá-lo? Quem foi que falou para Elias? Irmão, Elias conversou com alguém nesse tempo? Foi um corvo. O corvo desceu e falou: Elias, tem um recado para você. Hoje não é só entrega de comida. Hoje eu tenho um bilhete, tenho um telegrama. Elias, dá uma olhada que chegou um e-mail, um WhatsApp novo. Não. Com quem que Elias conversou durante aquele período que ele fugiu, gente? Com quem? Com ele mesmo. A gente tem o costume de culpar os outros pelo que a gente está vivendo, mas quem a gente mais ouve é a gente mesmo. Lembra que eu dei o exemplo da pastora quando faz a comida, e aí ela põe aquela comida maravilhosa na mesa e começa a falar: não ficou bom. É engraçado, gente. Só falta ela fazer assim com o cabelo, esperando vir o elogio. Não ficou bom. Aí a gente fala: tá uma delícia, linda. Ela fala: ah, é? Gente, a gente conversa dentro da nossa alma.
E a gente só quer que alguém de fora fale aquilo que a nossa alma já estava conversando, aquilo que dentro de nós. Quem já fez uma bobagem, mas antes de fazer a bobagem, pediu para alguém confirmar? Não, o que você acha? Não, o que você acha? Não, eu já suportei demais. Agora eu estou querendo falar as verdades. Não é verdade não, você quer vomitar, atacar, ferir. Aí você procura um, aí você fala não. Aí você fala, isso aí não ouve bem. Aí você procura outro, até que você encontra alguém que fala para você o que dentro de você já ouviu de si mesmo. Tem gente que está assim, o pastor hoje está doido. Vai fazer sentido para você. No decorrer da semana, aos pouquinhos, do Espírito Santo vai soprando, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Algumas semanas atrás eu falei que nós precisamos pregar para nós mesmos. Quem estava aqui ouviu? Quem ouviu isso? 1 Coríntios 11, 28, se nós julgarmos, examine-se o homem a si mesmo, porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. O que é isso aí? Eu preciso pregar para mim, eu preciso abrir a Bíblia e falar, isso é para você, Rogério. O que eu estou pregando aqui para vocês, irmãos, eu estou pregando para mim, e eu estou pregando para mim pela segunda ou pela terceira vez, porque eu já meditei nessa palavra, eu já sentei para esboçá-la, eu estou pregando aqui. Hoje à noite eu não prego, mas geralmente ainda prego mais uma vez, e alguém sai ofendido dizendo, nossa, pastor, deu uma palavra dura para mim hoje. Você só não lembrou que o que eu falei para você, para mim eu falei 3, 4 vezes, pelo menos. Gente, por isso que o salmista disse, aquieta a minha alma, ó Deus, ó minha alma, porque estás abatida. Por quê? Por que você está tão aflita? Por que você está tão agitada? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, minha alma. Elias está doido para fazer uma bobagem, e Deus vem falar com ele, Elias, não faça uma bobagem, você está aqui hoje, e se fosse só para eu dizer isso, já teria valido a pena. Não faça uma bobagem, Deus tem uma caminhada de milagre para você. Não desista agora, insista naquilo que é de Deus, insista naquilo que Deus está falando. Quem foi que produziu milagres na vida de Elias? Deus. Quem foi que enviou os carros de fogo, os cavalos e o redemoinho para levar Elias para o céu? Deus. Tudo que Elias precisava fazer era ouvir Deus, sair daquela caverna. E hoje Deus está tirando gente da caverna. Hoje Deus está tirando projetos da caverna, eles vão ser colocados em pauta novamente. Hoje Deus está tirando projetos e sonhos da caverna que vão ser colocados no altar. Você não sabe o que fazer com isso, põe no altar, porque Deus sabe o que fazer. Olha aí, irmão, presta atenção nisso, que no final eu vou orar e vou chamar você aqui à frente para isso, que é o que Deus está falando comigo. Esse projeto, esse sonho que estava engavetado, estava encavernado, colocado lá dentro da caverna, socado, escondido, porque você tinha vergonha, medo de rirem, zombarem de você. Deus está dizendo, põe no meu altar, que eu sei dar vida a isso, eu sei o que fazer com isso. Sabe quem é você? Sabe quem é você? Belisca aí assim mesmo, não belisca o outro não. O que é isso? O que é isso? Carne. O que é isso? Mais do que carne, vamos lá, continua. O que é isso? Em Deus? Barro. A Bíblia diz que o homem veio do barro, do pó. E ao pó? Irmão, Deus fez um boneco de barro. Eu fico imaginando os anjos falando assim, o que será que ele vai fazer com esse bonequinho de barro? Eu fico imaginando o diabo olhando e falando assim, agora está fazendo bonequinho de barro. E aí de repente Deus fez assim, ó, soprou seu fôlego de vida, a vida dele entrou em nós, e o barro se tornou ser vivente, porque estava diante de Deus. Outra vez Deus chamou o barro e falou, deita aqui, barro. Adão, dorme, Adão. Anestesiou, começou a cortar. Aí eu imagino de novo os anjos falando assim, entendi nada, ele fez, conversava com ele todo dia, agora vai matar? Aí imagino o diabo falando assim, anjos, vem para o nosso lado, Deus não é bom aí, ó, está machucando o homem, não fez nada para ele, tá vendo? Aí Deus arranca a costela, o osso da costela, e começa a moldar agora da costela.
sopra de novo. A mulher abre os olhos, o homem abre os olhos e ele diz: uau! O primeiro casal estava no altar de Deus. O primeiro homem estava no altar de Deus. Que o primeiro passo da sua próxima semana também esteja no altar de Deus. Que o primeiro passo para a realização do seu novo sonho esteja no altar de Deus. Que a primeira decisão que você precisa tomar para mudar o estado que você está vivendo esteja e seja colocado no altar de Deus. Porque no altar de Deus ele sopra. Sussurro de Deus. E tem vida. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Aprenda a ouvir Deus no sussurro, na calmaria, no caminho e no intervalo entre um milagre e outro. Aprenda que no decorrer dessa semana, porque semana que vem a gente continua, eu estou mais ou menos na metade da mensagem, metade para frente, mas que essa semana de hoje até domingo que vem, eu e você possamos aperfeiçoar nossa capacidade de ouvir os sussurros de Deus, além dos grandes estrondos, também ouvir os sussurros de Deus, porque se a gente ouvir o sussurro, a gente vai andar no caminho certo, e andando no caminho certo, haverão milagres, bênçãos virão e nos alcançarão, é o que ele disse em Deuteronômio 28, e será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que o Senhor te ordena hoje, o Senhor teu Deus, quem faz é Ele, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás no campo, na cidade, bendito em tudo, diz. Quando a gente ouve a voz de Deus e se move no caminho que Ele mandou pela palavra, seremos benditos e abençoados em toda a caminhada. Que seja assim, que eu e você possamos ouvir os sussurros de Deus, cada primeiro passo, cada segundo passo, cada decisão, tudo seja colocado no altar de Deus, e a manifestação da glória de Deus traga vida, milagre e prodígio sobre nós em nome de Jesus. Só quem crê diga amém.